Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. Título 1 dos Direitos do Consumidor, Capítulo 1, Disposições Gerais. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Capítulo 2 da Política Nacional de Relações de Consumo. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores, educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo, coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais, signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Racionalização e melhoria dos serviços públicos, estudo constante das modificações do mercado de consumo, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, prevenção e tratamento de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Prevenção e tratamento do superendividamento como uma forma de evitar a exclusão social do consumidor. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: a manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para consumidor carente, instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo, criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo, concessão de estímulo à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumo, instituição e mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e da proteção do consumidor pessoa natural. Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.
Capítulo 3 dos direitos básicos do consumidor. São direitos básicos do consumidor: a proteção da vida, a saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas do fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade, das características, da composição, da qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra a prática e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, verossímil ou hipossuficiente, segurando as regras ordinárias de experiências. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Só há inversão da prova de acordo com o critério do juiz quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. São direitos também a garantia de práticas de créditos responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situação de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra medida, conforme o caso. A informação que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. O direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, precisam ser acessíveis para pessoas com deficiência. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivam dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Tendo mais de um autor da ofensa, todos respondem solidariamente. Capítulo 4 da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação de danos. Seção 1 da proteção à saúde e segurança. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando seus fornecedores, em quaisquer hipóteses, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor, e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da ação de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. O fornecedor não pode colocar no mercado de consumo um produto ou um serviço que ele sabe ou que deveria saber, dever de cuidado, que deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Um fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Quando tomar conhecimento, deve comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, na rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Sempre que tiverem conhecimento da periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou à segurança dos consumidores, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Seção 2. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. O fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro, importador respondem independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. O fabricante, consumidor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe, ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de um terceiro. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso. Contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperem, a época em que foi fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. No caso de profissional liberal, deve ser apurada a culpa, a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Profissional liberal
apuração da responsabilidade é verificada por meio da culpa. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Seção 3 da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição da parte viciada. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Poderão as partes convencionar a redução ou a ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deve ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Por ser um prazo decadencial, as partes podem estipular prazo diverso. Não sendo vicionado o prazo máximo de 30 dias, podem as partes estipular prazo diverso, não sendo inferior a 7 dias e nem superior a 180 dias. O prazo máximo ali é de 180 dias. E no caso de um contrato de adesão, nesse caso a cláusula precisa ser separada e com a manifestação expressa do consumidor. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1, que é a substituição do produto por outra da mesma espécie em perfeitas condições de uso, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por um outro de mesma espécie, marca ou modelo diverso, mediante a complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3, que é a restituição imediata de quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor. No caso de fornecimento de um produto in natura, o responsável é o fornecedor imediato, salvo se for claramente identificado o produtor. São impróprios ao uso e consumo. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade de produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, o abatimento proporcional do preço, a complementação do peso ou medida, a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem
os aludidos vícios, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação de fornecer de empregar componentes de reposição originais adequados e novos ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorizado em contrário do consumidor. No fornecimento de um serviço que tenha por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste artigo. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime da responsabilidade. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso vedada a exoneração contratual do fornecedor. É vedada a exoneração contratual do fornecedor. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, que exonere ou que atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. É vedada uma estipulação contratual que impossibilite, que exonere ou que atenue a obrigação de indenizar prevista nessa seção ou nas seções anteriores. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Seção 4 da decadência e da prescrição. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caducam em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não durável. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produto não durável. 30 dias, serviço ou produto não durável. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produto durável. 90 dias, serviço ou produto durável. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Obstam a decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. A instauração de inquérito civil até o seu encerramento.
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Prescreve-se em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por um fato do produto. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço. Fato do produto ou serviço prescreve em 5 anos a reparação de danos, iniciando-se a contagem no prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. A contagem do prazo inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Conhecimento do dano mais autoria. Conhecimento do dano mais autoria. Seção 5 da desconsideração da personalidade jurídica. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Sociedades integrantes de grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis. As sociedades consorciadas, as consorciadas, são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. As sociedades coligadas só responderão por culpa. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Capítulo 5 das práticas comerciais, seção 1 das disposições gerais. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas neles previstas. Equiparam-se a consumidores todas as pessoas que são determináveis ou não expostas às práticas previstas. Seção 2 da oferta. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produto e serviços oferecidos ou apresentados obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação de produto. Enquanto não cessar a fabricação e importação de produto, o fabricante e importador deve assegurar a oferta de componentes e peças de reposição. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por um período razoável de tempo na forma da lei. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante, o endereço da embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente a sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar um outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Seção 3 da publicidade. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil imediatamente a identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Atenção para os conceitos. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro motivo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Enganosa é a publicidade que comunica inteira ou parcialmente uma informação falsa ou que induz em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. Agora, é abusiva a publicidade, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Falou em discriminação, é propaganda abusiva. Propaganda discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre um dado essencial do produto ou serviço. Considera-se uma publicidade enganosa por omissão quando deixar de informar sobre um dado essencial do produto ou serviço. Publicidade enganosa por omissão é quando deixa de informar sobre um dado essencial do serviço ou do produto. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Seção 4 das práticas abusivas. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Venda casada. Condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de um outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Enviar ou integrar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metodologia, Normalização e Quantidade Industrial, com metro. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.
Elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. Dispositivo incluído pela Medida Provisória 1890 de 99, transformando o inciso 13, quando da conversão da Lei 9.870 de 99, que é aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Aplicar uma fórmula ou índice de reajuste diverso do legal contratualmente estabelecido. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Deixar de estipular prazo para um cumprimento de uma obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso 3 equiparam-se às amostras grátis inexistindo obrigação de pagamento. O inciso 3 é enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. É vedado o fornecedor. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço que não foi solicitado. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso 3 equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado de seu recebimento pelo consumidor. Salvo estipulação em contrário, o orçamento tem validade de 10 dias contado do seu recebimento pelo consumidor. A validade legal é de 10 dias. A validade legal é de 10 dias do orçamento. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviço de terceiros não previsto no orçamento prévio. No caso de fornecimento de produtos e de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizado, podendo o consumidor exigir a sua escolha, o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Seção 5 da cobrança de dívidas. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito por um valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, salvo hipótese de engano justificável. Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não se faz mais necessária da comprovação da má-fé do fornecedor. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, endereço e o número de inscrição no cadastro da pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Seção 6 dos bancos de dados e cadastros de consumidores. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem que facilite a compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo devem ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitado por ele. A abertura de um cadastro de ficha, registro e dados pessoais e de consumo devem ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele.
O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e serviços de proteção ao crédito e congêneres são consideradas entidades de caráter público. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção de crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar um novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção de crédito qualquer informação que possa impedir ou dificultar um novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo publicamente e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Aplicam-se a este artigo no que couber as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do artigo 22 deste Código. Capítulo 6 da Proteção Contratual, seção 1, Disposições Gerais. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução de instalação e uso de produtos em linguagem didática com ilustrações. Seção 2 das cláusulas abusivas. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste Código. Transfiram responsabilidade a terceiros. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, determinem a utilização compulsória de arbitragem, imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor, deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Permitam ao fornecedor direto ou indiretamente variação do preço de maneira unilateral, autorizem
autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor, obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor, autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração, infrijam ou possibilitem a violação de normas ambientais, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, possibilitem a renúncia dos direitos de indenização por benfeitorias necessárias, condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor de seus meios de pagamento a partir da purgação de mora ou do acordo com os credores. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence e restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévio adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legais previstos, número e periodicidade das prestações, soma total a pagar com e sem o financiamento. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação do seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefícios do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Nos contratos do sistema de consórcios de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Seção 3 dos contratos de adesão. Contratos de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Inserção de uma cláusula no formulário não configura a natureza de adesão do contrato. Nos contratos de adesão, admite-se uma cláusula resolutória, desde que a alternativa cabe na escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com características ostensivas e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser designadas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Capítulo 6A. Da prevenção e do tratamento do superendividamento. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de consumidor pessoa natural de boa-fé, consumidor de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.
O disposto neste capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Produtos e serviços de luxo de alto valor. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem, a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza previstos para o atraso no pagamento, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias. Montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias. No caso de um fornecimento de crédito e na venda a prazo. Montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser de no mínimo 2 dias. O nome e o endereço, inclusive o eletrônico do fornecedor. O direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52. As informações referidas no artigo 52 deste Código e no caput deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado de fácil acesso ao consumidor. Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados ao consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade regulamentadora do sistema financeiro, sem prejuízo do disposto no artigo 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com e sem financiamento. Vedado, expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor publicitário ou não, é vedado, expresso implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção de crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. É vedado, expresso implicitamente na oferta de um crédito ao consumidor, publicitária ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção de crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de um consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. Condicionar o atendimento de prestações do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas a uma renúncia ou a desistência de demandas judiciais ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, entre outras condutas, na oferta de um crédito, o fornecedor ou intermediário deverá informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade de crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto no artigo 52 e 54b deste Código e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção de crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia de conta de crédito. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos artigos 52 e 54c deste Código
poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal do fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito, oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado, o exercício do direito de arrependimento das hipóteses previstas neste Código no contrato principal no contrato de crédito implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo, nos casos dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres de fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. O direito previsto no parágrafo 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor. Contra o portador de cheque pré-datado, emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo, contra administrador ou emitente do cartão de crédito ou similar, quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes ao mesmo grupo econômico. A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado o fornecedor de crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. Sem prejuízo do disposto no artigo 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas, realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias contados da data do vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada enquanto não encerrada a apuração da contestação. Recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros cobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito em papel ou outro suporte duradouro disponível e acessível e após a conclusão cópia do contrato. Impedir ou dificultar em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar que o consumidor peça ou obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos, sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor previamente as informações de que tratam o artigo 52 e o caput do artigo 54b deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a sua conclusão. Capítulo 6 das sanções administrativas. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo no interesse de preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para a elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. As informações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cessação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produtos ou serviços, suspensão temporária de atividade, revogação da concessão ou permissão de uso, cassação da licença do estabelecimento da atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa, imposição de contrapropaganda. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo do que trata a Lei 7.347, de 85. Os valores cabíveis à União ou para os fundos estaduais ou municípios de proteção ao consumidor nos demais casos. A multa será em montante não inferior a 200. A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, do UFIR, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produtos ou serviços, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de qualidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. As penas de cassação, de alvará de licença de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e nas legislações de consumo. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar obrigação legal ou contratual. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação da licença, a interdição ou suspensão da atividade, pendendo ação judicial, na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva nos termos do artigo 36 e os parágrafos, sempre às expensas do infrator. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Título 2 das infrações penais. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alterar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Deixar de comunicar à autoridade competente e os consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. As penas deste artigo serão aplicáveis sem prejuízo das penas decorrentes de lesão corporal e morte.
A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade de serviço, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Detenção de 3 meses a 1 ano. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho descanso ou lazer, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastro, banco de dados, fichas e registros, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata, detenção de 1 a 6 meses e multa. 1 a 6 meses e multa. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta em prestação de serviços nas condições por ele proibidas. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. São circunstâncias que agravam a pena, serem cometidos em época de grave crise econômica ou por omissão de calamidade ou por ocasião de calamidade, ocasionarem grave dano individual ou coletivo, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento, quando cometidos por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica social seja manifestamente superior à da vítima, em detrimento de um operário ou rurícola, de menor de 18 anos ou maior de 70 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou qualquer outro produto ou serviço essencial. São circunstâncias que agravam a pena. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento, quando cometidos por um servidor público ou por uma pessoa cuja condição econômica ou social seja manifestamente superior à da vítima, em detrimento de um operário ou rurícola de menor de 18 ou maior de 70 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não, em detrimento de operário ou rurícola de menor de 18, maior de 70, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não, serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. A pena pecuniária prevista nessa seção será fixada em dias multa correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternativamente, observando o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal,
A interdição temporária de direitos. Além da pena privativa de liberdade e multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternativamente a interdição temporária de direitos, a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação, a audiência, às expensas do condenado de notícias sobre os fatos e a condenação, a prestação de serviços à comunidade. O valor da fiança nas infrações de que trata este código será fixada pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança pode ser reduzida até metade do seu valor mínimo ou aumentada pelo juiz até 20 vezes. 20 vezes. A pena de multa, a fiança pode ser aumentada até 20 vezes pelo juiz. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança pode ser reduzida até metade do seu valor mínimo ou aumentada pelo juiz até 20 vezes. Quem vai aumentar é o juiz. Aumentada pelo juiz até 20 vezes. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como outros crimes e contravenções que envolvam relação de consumo, podem intervir como assistente do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, os quais também podem propor ação penal subsidiária se a denúncia não for intentada no prazo legal. O 82, 3 e 4 diz quem são as entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Título 3 da Defesa do Consumidor em Juízo, capítulo 1, Disposições Gerais. A defesa dos interesses de direitos dos consumidores e das vítimas poderão ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Os interesses e direitos difusos são pessoas titulares indeterminadas. Interesses ou direitos difusos são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Interesses ou direitos difusos são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os direitos coletivos são aqueles cuja titularidade é um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Esses são os direitos coletivos. Os interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, a defesa coletiva será exercida. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrente. Legitimação concorrente para a defesa coletiva.
Os legitimados são concorrentes: Ministério Público, União, Estados, municípios, Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinadas à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. As associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. O requisito da pré-constituição pode ser dispensada pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado por quem? Pelo juiz. Quem que vai dispensar? O juiz. Em quais situações? Nas situações previstas no artigo 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. O juiz concederá uma tutela específica da obrigação ou vai determinar providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Pode haver a conversão da obrigação em perdas e danos quando o autor pedir ou quando for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. A indenização por perdas e danos será feita sem prejuízo da multa. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor uma multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando um prazo razoável para o cumprimento do preceito. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento da obra, impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial. Nas ações coletivas de que trata este Código, não haverá adiantamento de custas. Nas ações coletivas, não haverá adiantamento de custas, emolumentos honorários, periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação de associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Em caso de uma litigância de má-fé, a associação autora e os direitos responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único, a ação de regresso pode ser ajuizada em um processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, mas é vedado, não pode denunciação da lide, não pode denunciação da lide no artigo 13, parágrafo único. O que diz o artigo 13, parágrafo único? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado pode exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação devendo danoso.
Artigo 13, vamos ler inteiro. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, o produtor for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Nesses casos, o comerciante pode entrar com ação de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Nesse caso aqui, não caberá denunciação da lide. Aplicam-se as ações previstas neste título às normas do Código de Processo Civil e da Lei 7.347, de 85, inclusive no que respeita ao inquérito civil naquilo que não contrariar suas disposições. Capítulo 2 das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individuais sofridos de acordo com o disposto nos artigos seguintes. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça local. No foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local, do foro da capital do Estado ou do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Proposta ação será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidos pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. A liquidação e a execução pode tanto ser ajuizada pela vítima e seus sucessores, assim como os legitimados do artigo 82. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. A execução pode ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 2, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em uma sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. É competente para a execução o juízo da liquidação, da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Da ação condenatória, quando coletiva a execução. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação previstas na Lei 7.347, de 85, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei 7.347, de 85 ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei 7.347, de 85, capítulo 3, das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto no capítulo 1 e 2 deste título,
Serão observadas as seguintes normas. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. A ação pode ser proposta no domicílio do autor, domicílio do autor, domicílio do autor. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Ressegurados do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento da ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. O réu que houver contratado um seguro de responsabilidade pode chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. Vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de um seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de uma ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor uma ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação ou venda ou determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Capítulo 4 da coisa julgada. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada. Erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. Ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar de hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81, e erga omnes apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e sucessores na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1 e 2 não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, da categoria ou classe. Na hipótese do inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor uma ação de indenização a título individual. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei 7.347 de 85, não prejudicarão as ações de indenização por dano pessoal sofrido propostas individualmente ou na forma prevista neste Código. Mas, se procedente pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos dos artigos 96 a 99.
Aplica-se disposto no parágrafo anterior a sentença penal condenatória. As ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais. Mas os efeitos da coisa julgada, erga omnes outra partes, a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. As ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência dos autos do ajuizamento da ação coletiva. Capítulo 5 da conciliação no superendividamento. Capítulo 5 da conciliação no superendividamento. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real de financiamento imobiliário e do crédito rural. Excluem-se do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, aquelas oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito em garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Constarão no plano de pagamento referido no parágrafo 3º deste artigo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas à facilitação do pagamento da dívida, referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso, data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 anos. O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa
de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. O juiz poderá nomear administrador desde que isso não onere as partes. O juiz pode nomear um administrador desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará um plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104-A deste Código, em no mínimo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias contado da sua homologação judicial e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Compete concorrentemente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação das dívidas dos moldes do artigo 104-A deste Código, no que couber, com a possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover nas reclamações individuais audiência global de conciliação com todos os credores, e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeiras cabíveis. O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor dos bancos de dados de cadastro de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Título 4 do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico ou órgão federal que venha substituí-lo é um organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção ao Consumidor, receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação, solicitar à política judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores nos termos da legislação vigente, representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições, levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores, solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados ou do Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços, incentivar, inclusive com recursos financeiros de outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Desenvolver outras atividades compatíveis com sua finalidade. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Título 5 da Convenção Coletiva de Consumo. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categorias econômicas podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à quantidade, à qualidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito do consumo. A convenção tornar-se obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Título 6. Disposições finais. Acrescenta-se os seguintes incisos ao artigo 1º da Lei 7.347 de 85. Aqui são os acréscimos em outros
legislações. Este código entrará em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação e revogam suas disposições em contrário.